Nós estamos iniciando a partir de hoje uma série de mensagens chamado As Bem-aventuranças. O pastor Rafa Valente esteve aqui fazendo uma introdução e nós queremos agora entrar na primeira bem-aventurança ou beatitudes para alguns que conhecem assim. Então Mateus capítulo 5, abre aí comigo, acompanha junto essa leitura no texto a partir do verso 1. Mateus 5, 1. Glória a Deus. As bem-aventuranças foi um sermão que abalou não apenas o Oriente Médio, mas o Ocidente por completo. As palavras de Jesus chacoalhou a tradição farisaica. As palavras de Jesus no monte revelou o caráter da pregação e o caráter de Cristo. É por isso que é o sermão, um dos mais importantes do Novo Testamento, é o Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha nós temos as bem-aventuranças, mas o Sermão da Montanha é completo. Lá nós conhecemos a importância de sermos sal e luz do mundo. Você sabia por que nós somos chamados de sal da terra? Tiago, é porque o sal tempera. Sim, mas o sal tem uma outra função. Naquele tempo, o sal... Olha o Nicolas querendo participar, esse menino é crente demais. O sal também preservava o alimento. Quem é português sabe que o bacalhau é preservado no sal. Não existia geladeira Brastemp naquela época, freezer ou frigobar. Os alimentos eram preservados, embalsamados no sal. Então quando Jesus diz que nós somos o sal desse mundo, nós temperamos com a palavra e preservamos a sã doutrina. Isso é maravilhoso. E a terceira função do sal, o pagamento da época, é extraído da palavra do sal, de onde nasce salário. Olha aí que interessante. A palavra salário vem do sal, porque se pagava com sal, era uma propriedade que pertencia só à elite. Lembra do povo no Egito que reclamou por causa dos pepinos e das cebolas, que eles sentiam falta quando eles estavam lá no Egito? Era o tempero, era acrescido do sal. Então, quando se pagavam, as pessoas davam a ela um bocado de sal. É por isso que a Bíblia diz que o sal não pode ser insípido. Sabe por quê? Quando ele perde a sua vitalidade, ele era colocado nas estradas para tapar o buraco. E eles não mais tinham função alguma com aquele sal. É por isso que ele será lançado, o sal insípido. E a luz do mundo, é porque Jesus está apontando que Roma não é mais a luz do mundo como era conhecida, mas o próprio Cristo Jesus. A cidade romana proclamava, dizendo que eles eram o faroeste do mundo do Ocidente, a maior metrópole do mundo. Por isso Jesus diz: eu é que sou a luz do mundo. Aquilo que transparece diante da luz é o próprio Cristo se revelando um por um. Mas eu quero falar com você sobre as beatitudes, feito essa leve introdução. Capítulo 5 de Mateus, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite, por essa palavra, por esse culto. Já podemos sentir a sua gloriosa presença, já podemos sentir o toque do teu Santo Espírito, mas nós queremos ouvir a tua palavra
sermos transformados por Sua palavra, chacoalhados nessa noite por Sua palavra e edificados por ela. Fale ao nosso coração, através do texto lido, exposto, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Meus irmãos, Jesus está inaugurando a sã doutrina que os apóstolos perpetuam ela. Há um grande problema quando as igrejas tentam se descolarem da sã doutrina, se afastarem dos decretos e dos conselhos de Deus. Onde falta ordem, sobra escândalo. Onde a doutrina não é priorizada, o que nós temos é caos. O Sermão do Monte, na verdade, é um contrassenso em relação à expectativa política, cultural e religiosa que eles possuíam na época. O que nós temos antes do Sermão do Monte é um período conhecido como período intertestamentário. Entre as últimas páginas do profeta Malaquias, um decreto, uma profecia que estava sentenciando o povo de Deus. Não era uma profecia para alertar. Quando Malaquias se levanta para profetizar, é Deus já agindo contra a nação do próprio Deus. É Ele se voltando contra o seu próprio povo. Afinal, eles estavam experimentando muita desobediência, estavam negligenciando a palavra revelada na Torá. Eles haviam matado os profetas, eles haviam sucumbido, destruído a sã doutrina. É por isso que o Sermão do Monte não mais encerra o povo de Deus debaixo de maldições, como foi profetizada pelo próprio Malaquias, que Deus estava detestando o culto, de que Deus amaldiçoaria o povo que estava obstinado em viver uma vida de pecado. As bem-aventuranças é um corte na história de Deus dando a oportunidade do homem experimentar bênçãos da parte de Deus. A palavra bem-aventurança, bem, é extraído de uma palavra no grego chamado Macarius. A palavra Macarius quer dizer abençoado. A mesma palavra para o inglês blessed. Abençoado. Era tudo que a nação de Israel não estava mais experimentando. E ser abençoado é ter o aval de Deus, é colocar o pé e Deus colocar o chão embaixo. Ser abençoado é ter Deus lutando a nossa peleja. Ser abençoado é Deus ser o nosso general, o capitão da nossa navegação, o Senhor da nossa história. Ser abençoado é trabalhar e ver o fruto do penoso trabalho florescendo, prosperando, multiplicando. Ser abençoado é experimentar das bênçãos sendo derramadas, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes da parte de Deus. Ser abençoado é experimentar do favor e do cuidado de Deus. Mas na perspectiva religiosa, o sinônimo de ser abençoado para o judeu era ser próspero materialmente. Platão também tinha uma mesma filosofia assim. Quem é abençoado é próspero. Essa história de foguete não tem ré, não é de agora não, é de muito tempo. A vida abençoada é uma vida cercada de benesses materialmente falando. Irmãos, é difícil até hoje você olhar para um cristão andando de busão, experimentando comer hot dog porque não tem dinheiro para pizza, e falar que ele é abençoado, porque logo a nossa consciência é atacada por apontamentos que nos diz assim:
Como você pode servir um Deus dono de tudo e ser abençoado e estar experimentando tanta escassez? Os judeus também pensavam assim. As bem-aventuranças parecia algo tão distante. Ou quando era abençoado, eles sempre pegavam o texto de Deuteronômio capítulo 28, de que Deus colocaria o Israel dele por cabeça e não por cauda, que Israel emprestaria e não iria pedir emprestado, que Israel não experimentaria os seus algozes, que Israel não seria enfermo, que Israel não experimentaria escassez. Então a palavra abençoado ao longo da história foi sendo associado a uma vida cercada de bênçãos materiais. Lembra de Satanás, quando olhando para Jó, vendo Jó próspero, subiu junto com os anjos de Deus e disse para Deus: ele só é abençoado porque o Senhor deu camelos, propriedade, uma família linda. Deixa eu tocar para ver se ele continua te servindo e sendo fiel. E Deus falou com Satanás assim: toca, tira dele tudo, mas poupa-lhe a vida. E Satanás fez isso. Em uma única ocasião, estavam reunidos os 10 filhos de Jó. Veio uma tempestade de vento, o teto caiu sobre os 10 de uma vez. Quando o servo foi avisar para Jó, quando um saía para avisar, o outro chegava com outra notícia: amaldiçoado. Jó, os seus filhos morreram. O outro disse assim: Jó, os camelos também a gente perdeu, a terra foi consumida. Como que pode um homem ser abençoado perdendo tudo? Como que pode um homem abençoado, uma mulher abençoada, e ver o patrão que nem crente é, chegando de BMW e você não move? O sovaco suado, de tanto ficar com ele para cima. E aí Satanás começa: que Deus é esse? Bem-aventurado é você passando pela prova desse jeito? O filho do cão passando aí, ó, com baile funk no talo, só a roda dava para comprar um carro zero. A bolsa da irmã, a outra lá chique, blogueirinha, já dava para comprar metade do barraco que eu moro. Como é que Deus pode me abençoar? Associamos bênçãos a bens materiais. Aí Jesus aparece na história, nascido em uma manjedoura, não porque ele queria mostrar pobreza, porque a hotelaria da época não tinha mais vaca. Ao invés de entrar no manga larga, sobe num jumentinho. Nasce na Judéia e cresce em Nazaré. Sabe o que a Nazaré, a irmã me falou, por que eu falo tanto de Ibirité? Porque eu amo Ibirité. A Nazaré seria hoje os lugares que a gente tanto despreza. E a gente pensa assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia? Sim, o dono da vida cresceu lá. Aleluia, se é para Jesus, como diz o pastor Flavinho, você pode aplaudir mais alto. Então essa ideia de prosperidade em relação às bênçãos materiais continua, só que com outros nomes, porque vai mudando. Hoje é a teologia da prosperidade. Irmão, se Deus não te abençoar, eu vou rasgar essa Bíblia. Se Deus não te dá, eu não sou mais crente. Engraçado que se sinônimo de bênção fosse bens materiais, Paulo ia ser um fracasso. Desceu pelo um cesto em Damasco, preso 3 vezes,
morreu dentro de uma masmorra, decapitado, escreveu Filipenses capítulo 4, dizendo: eu sei o que é passar frio, eu sei o que é ser aquecido, eu sei o que é ter, eu também sei o que não é ter, tudo posso naquele que me fortalece. Ser abençoado não é possuir do lado de fora, é ter tudo do lado de dentro. Isso ninguém te toma, isso ninguém te rouba. É por isso que uma pessoa abençoada começa um negócio, pode quebrar 10 vezes, que Deus levanta ele 10 vezes. Ele vai trabalhar no pior lugar, né? Falaram para um homem assim: ó, você quer ficar rico? Vai vender chinelo na África. Aí ele olhou e falou: você é doido? Todo mundo descalço. Foi lá e voltou dando a notícia: ó, vende não, ninguém usa chinelo. O abençoado falou assim: deixa eu ir. Montou o chinelinho, foi vendendo para um, para outro, e falou assim: agora eu prosperei, porque a bênção estava com ele. Ele disse assim: ninguém usa, é por isso que eu estou vendendo, que é uma bênção. Está todo mundo só comprando. O abençoado é posicionado, porque ele não está relacionado ou se relacionando com Deus por conta das bênçãos materiais. Abraão e Ló estavam no mesmo ou na mesma direção. Quando Abraão decidiu fazer para Ló o poder da decisão de escolha, disse: você quer ir para onde? Ló foi para as campinas verdejantes do Jordão, Abraão para o deserto, e Deus prosperou o deserto onde Abraão estava, porque Abraão recebeu de Deus uma palavra: eu abençoarei os que te abençoarem. Irmão, você pode mudar do Brasil para os Estados Unidos, para uma nação próspera. Se você não estiver em Deus, você vai trabalhar igual um escravo e não vai prosperar. A vitória não está na política, mas em se posicionar como dependente daquele que tem o poder de transformar água em vinho, de abrir o mar, de prosperar o pobre, de levantar o pequeno do monturo, de te sustentar, de fazer coisas extraordinárias na sua vida, independentemente de você e até mesmo da sua fidelidade. Quando Jesus apareceu para poder ensinar o que é ser abençoado, deu um nó na cabeça dos judeus, porque Jesus parece que ele está indo na contramão do que Moisés disse. Moisés disse que o povo estaria por cabeça e não por cauda, emprestaria e não pediria emprestar. Aí vem Jesus e diz assim: bem-aventurado, mais do que vitorioso, mais do que abençoado, mais do que feliz é os pobres em espírito. Não, peraí, Jesus. A palavra pobreza que Jesus utiliza é proposital, porque essa palavra pobreza, tirado do grego, quer dizer aquele que agacha para mendigância ou mendicância, aquele que depende de todos ou de tudo. Jesus está ensinando que uma pessoa abençoada não é a que possui, mas é aquela que está disposta a depender 100% de Jesus. É assim o estado de um mendigo, ele depende. Jesus está ensinando aos judeus que associavam as bênçãos de Deus aos bens materiais, dizendo assim: para ser abençoado tem que ser humilde para depender. Quem sabe muito não precisa ser instruído, mas quem vem de mãos vazias, eu costumo encher as suas mãos. É nessa hora que o judeu começa a escandalizar. Como assim ser pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que depende de Jesus para tudo. Por isso que tudo que ele faz, ele ora, ele pede direção, ele busca conselho, ele não sai tomando decisões para entrar em sociedade, em relacionamento, para ir para a igreja. Irmãos, o pobre em espírito é um cristão completamente dependente de Deus.
ele tem tanta sensibilidade e dependência espiritual, que ele sempre está chegando diante da presença de Deus, com as mãos prontas para entregar tudo ao Senhor. Pergunta: se Deus te pedir o seu emprego, se Deus te pedir o seu carro, se Deus te pedir seu namoro, você está disposto a entregar e depender de Deus? A dependência é completa. Tem gente que depende de Deus quando Deus resolve abençoar com uma oportunidade, uma promoção, e aí ele crê, ele vem para o culto, ele celebra, ele levanta a mão, está prosperando, a conta está no azul, está florescendo, né? Está começando a namorar, está tudo uma maravilha, está tudo dando certo. Aí Deus começa a tirar algumas coisinhas. Jesus. Aí começa a diminuir a quantidade de culto. Esse negócio também de culto, terça, sábado, domingo, né? Também não precisa. Aí começa a olhar para a economia, para a bolsa, porque ele acha que o parâmetro daquilo que pode prosperar o trabalho das suas mãos está ligado àquilo que ele pode ver. Ele esquece que para ser abençoado ele não precisa ver, ele só precisa crer. Então Jesus começa a ensinar que ser abençoado é depender espiritualmente de Jesus por completo. Irmãos, eu tive um emprego, já falei isso, que eu ganhava há 5 anos atrás, R$5.000, mas eu tinha que sonegar. 5 anos atrás, 5.000. Se hoje já é uma bênção, imagina 5 anos atrás. Morava num condomínio, tinha academia, tinha, pode não parecer, mas tinha campo de futebol, piscina, sauna, portaria 24 horas. Quando a pessoa é pobre e Deus prospera, todo mundo percebe. Eu cheguei no Verde Mar, nunca tinha, eu falei assim, vou fazer questão de entrar. Peguei o primeiro salário, sou apaixonado com salamin shrimp, comida de rico. Falei assim, vou comer um salamin inteiro, R$70 uma baguete de salamin, irmão. Passei no débito, passa. O meu prédio tinha uma varandinha, de frente para uma avenida famosa, e não posso dar muitos detalhes. Cheguei lá, irmão, pensa, o pobre não tem um dia de paz, irmão. Deus deixa ele de ser rico um dia só, comendo a baguetinha, tomando shrimp, dinheiro na conta, viagem marcada para o Cabo Frio, florescendo, irmão. Fui na Rene, comprei aquele shortinho de rico, florido, com blusa social de linho. Você já está entendendo, né? Que marmota. Irmão, é fácil identificar um pobre. Todo mundo sabia que eu era um recém-pobre chegado. Era assim, irmão, você dá para ver de longe. Ele tem até a cara, mas você, isso aí é pobre. Irmão, na hora que eu estou lá comendo a baguete, tomando shrimp, Deus me falou assim: sai do emprego, porque você não tem me agradado com ele. 5.000. Falei, não, vou voltar lá para o bairro. E já irmão, uma coisa é você ser pobre e ficar rico, outra coisa é você experimentar uma semana de riqueza e voltar para o bairro. Você sabe o que eu estou dizendo? Irmão, foi uma tristeza, porque o trabalho que eu tinha, que me dava 5.000, eu tinha que sonegar alguns impostos dentro da empresa, e eu era o gerente dela, controlava 24 funcionários. Interessante que o patrão falava assim, hora antes de começar o expediente, eu orava, e de tarde eu tinha que sonegar.
Aí um dia eu chamei ele e falei assim: irmão, você não está vendo que os ar-condicionado está tudo estragando, não? Irmão, é assim, a pessoa não percebe. Ser abençoado não é tentar dar um jeitinho, é estar no centro da vontade de Deus. Do nada a porta quebrava, eletrônica, era uma confusão. Parece que o dinheiro todo do imposto ia para essas coisas. Não sabia para onde estava indo, mas eu falava com ele. Mas eu estava aceitando, porque também me favorecia. Tinha uma motinha da hora, andava de Uber para cima e para baixo. E Deus falou assim: eu quero um emprego. Irmãos, foi aí então que eu cheguei lá na empresa. Falei assim: a partir de hoje eu não quero mais trabalhar aqui. E falei para o meu patrão: você é crente, eu e você estamos em pecado. Ele falou assim: irmão, não tem como eu fazer nada. Eu falei assim: mas eu tenho. Eu estou saindo fora. Ele fez um acerto comigo, me agradeceu. Fui rodar de Uber. Voltei para a casa da minha mãe com um shortinho colorido. Irmãos, aluguei um carro e comecei a trabalhar. Eu prosperei mais no Uber do que dentro da loja. O dinheiro multiplicava. No meio do processo, Deus me deu o carro que eu rodava nele. Consegui adquirir uma loja. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o sinônimo de pobreza espiritual é dependência de Jesus. O sinônimo de pobreza espiritual em espírito é deixar Jesus reinar e governar a nossa história. Enquanto eu e você não formos humildes para deixar Jesus encher, Ele não vai transbordar. Irmão, Jesus começou a prosperar, a cuidar de mim espiritualmente, financeiramente, fora a paz, que era dormir no bairro, olhava para o shortinho colorido, mas lembrava assim: mais vale deitar numa cama com a consciência em paz e tranquila com Deus, do que viver essa falsa riqueza e esse falso status. Dependência. Hoje Deus me permite experimentar disso. Mas a pobreza aqui de espírito não é apenas material, é entender que no momento da enfermidade Ele é com você. No momento da dor e do desespero da vida, Ele também é com você. Quando você estiver experimentando uma acusação, uma calúnia, Ele é com você. Quando você estiver na solitude, Ele também será com você. Irmãos, é preciso depender por completo. E Deus fazia da maneira mais extraordinária. Era sempre aos 45 do segundo tempo. Naquela semana eu conseguia tirar o dinheiro inteiro do carro. E de tanto trabalhar bem, irmão, nem no grupo eu entrava, de quem rodava em aplicativo, nada contra. Eu via os caras cheios de gambiarra para poder fazer dinheiro também diferente. Qualquer lugar tem coisa ruim e errada, irmãos. Eu só entrava dentro do carro, orava, e Deus me guarda, e falava assim para mim: não, quando você rodar, você vai ver, isso é muita violência, é muito assédio. Eu falei assim: assédio não tem, porque Deus não deixava, e a lata também não ajudava, mas Deus cuidava de mim. Irmãos, eu fui experimentando dentro do Uber, orando por pessoas, chorando, pregava o Evangelho. Eu sabia que era uma transição. Deus está falando com pessoas aqui hoje:
me dá aquilo que rouba a sua paz, para você experimentar a paz que eu tenho para você, que excede todo e qualquer entendimento. Confia em mim, descansa em mim, deixa eu ser Deus da sua história. Amém? Para começo de conversa, para Jesus, o pobre é rico e o rico é pobre, o pequeno é grande, o grande é pequeno, o último é primeiro, o primeiro é último, o forte é fraco e o fraco é forte. Jesus começa a mudar tudo. Deus levantou Gideão para a peleja. Chama os homens, Gideão. Não, 300 mil, estou dentro. Contra quantos? Mas desce com eles na beira do rio. Jesus, não, vamos descer. Os que trouxerem a água até na boca, separa esses. 318. O exército inimigo era mais de 160 mil. Aí Gideão começa a fazer igual eu, Jesus, não sei, é porque assim, a matemática é que lá é 160 mil, aqui está mais 318 mesmo, é só para saber se vai dar tudo certo. Vai. É porque assim, é muito mais para muito pouco. É isso mesmo, o senhor não está errando aí não? Não dá para bater nessa calculadora celestial não, só para você fazer a conta assim rapidinho. Põe aí 360 mil menos 318, o que sobrar aí é o que está sobrando para nós aqui também. Confere aí se não é isso. É assim que a gente começa a falar com Deus. Jesus, não sei se você está sabendo, mas se eu perder esse emprego, os boletos da Rene, das Cabaé, vai dar uma atrasadinha, o carro financiado. Mas Deus está te falando assim, alguns empregos você não deveria nem ter entrado. Não é porque está dando certo que Deus abençoa. Deus nunca dependeu de coisa certa para abençoar. Certa no sentido da sua perspectiva. Tem que ser certo na perspectiva de Deus. Tem que ser certo conforme a palavra de Deus. Nem os 318 Deus usou. O próprio Deus destruiu sem os 300, para mostrar que nunca foi na força do nosso braço. Sabe quando a gente fica pensando assim, se atrasar a fatura, eu já tenho aquela, eu vou acionar o cheque especial, se não der eu vendo o relógio, se não der o relógio eu vendo o cachorro, se não der para vender o cachorro eu vendo a roda do carro. A gente começa a pensar um tanto de coisa para ver se as alternativas. E Deus assim, eu não quero que você entre com a alternativa, eu quero ser a única alternativa. Eu quero que você confie. O diagnóstico é morte, mas Deus diz assim, eu vim trazer vida. Ele falou com os discípulos, para a gente terminar: saem de 2 em 2, pregando o evangelho. Não leve 2 capas, não leve 2 alforjes. Prega e depois volta e me pergunta se faltou alguma coisa, porque o trabalhador é digno do seu salário. Irmão, quando você começa a priorizar a obra de Deus, Deus começa a priorizar a obra dele na sua e na minha vida. Quando nós começamos a trabalhar para Deus, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Irmão, começa a vir recurso de onde você nem imagina. Até inimigo começa a te abençoar. Você pensando, mas inimigo como? Seu irmão, Deus me tocou a fim de pagar um cachorro quente para você hoje. Você até olha para ver se não tem um racumim. É Deus prosperando,
é Deus sustentando, é Deus abençoando, dizendo para você: eu não trabalho com matemática. Pode uma multidão depender e só ter 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, além de alimentar, sobra. Sabe para quê, irmãos? Para a gente olhar para o céu e falar assim: não tem como, tinha que ser Deus. Aí é isso mesmo, tinha que ser eu, porque enquanto fosse com você, você não ia olhar para mim e reconhecer. Eu faço do jeito que eu quero, no tempo que eu desejo, para que você levante os olhos e diga: Senhor, obrigado, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica de pé no seu lugar. Bem-aventurado, para Jesus, abençoado é o que não tem nada e depende por completo. Jesus, estou indo, não sei como é que vai ser esse ano, eu só quero saber que eu vou priorizar a leitura bíblica, eu vou priorizar a oração, eu vou entrar para dentro de um GC, eu vou me matricular no seminário, eu vou servir na diaconia. Jesus, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu vou te priorizar. Eu quero experimentar de águas mais profundas, eu quero depender mais do Senhor, eu quero viver novas experiências com o Senhor. Você vai ver Deus começando a endireitar, e aí você vai poder falar assim: ó, tem coisa que só missionário e milionário que vivem. Irmão, estou falando sério. Tem alguns crentes que sabem o que é isso. Deus costuma levar uns crentes para uns lugares que não, se tivesse fazendo economia não dava. Deus faz alguns crentes sentar numas mesas por aí, você fala: Jesus, você não errou não, para te mostrar que tudo tem a ver com Ele, tudo é para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Irmão, Deus é fiel. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito é aqueles que dependem, amém? Você vai sair daqui mais dependente de Jesus, entregando tudo. E entregar o controle é entregar, deixa Ele passar o canal, deixa Ele diminuir e aumentar o volume quando Ele quiser, deixa Ele colocar a programação que Ele quer na sua vida, amém? Deixa Ele ser Senhor da sua história. Não tem aquele louvor que diz assim: se Deus fizer, se não fizer, se a porta se abrir, se a doença vier. Canta aí, varão. Vai, varão. Puxando outro tom. Aleluia, fecha seu olho, crente. Aleluia. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for,
der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.